Eu quero iniciar esse vídeo dizendo que você pode e deve sonhar. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o professor Wenderson Carvalho, represento a Summit Consultoria e Treinamentos e neste vídeo eu gostaria de encorajar você, de motivar você a acreditar em si mesmo e a perseguir os seus sonhos. Me lembrando do passado, eu estava cercado por limitações e de todos os lados. Muitas vezes eu ouvi pessoas dizerem para mim que eu não podia desejar tal coisa ou que uma determinada realidade não era para mim. Eu confesso que tudo aquilo era muito frustrante para mim, porque eu sempre fui muito sonhador. Por exemplo, eu queria viajar para o exterior, mas isso era mesmo muito distante da minha realidade. Então, era comum ouvir, aquilo não era para mim, você não pode isso. Mas eu gostaria de dizer para você que quem falava aquelas coisas para mim, talvez estava até movido por um sentimento muito bom, por um zelo para comigo. Entretanto, aquelas pessoas estavam erradas. Eu podia sim. O que eu precisava era aprender como fazer para alcançar esses sonhos. E é isso que eu quero compartilhar com você. Antes de falar especificamente desse como fazer, eu gostaria de contar uma breve história. Uma história que ilustra um pouco essa situação. Conta-se que na floresta os animais se reuniram para um grande desafio. O desafio seria escalar uma montanha muito difícil, com alguns ângulos negativos e outros extremamente desafiadores. Então, os animais que se dispuseram a competir ali naquela prova se reuniram e o macaco, por exemplo, perfilava entre os favoritos. Mas estava ali um sapo e as pessoas diziam para aquele sapinho que ele não podia estar ali para competir. Aquela prova era difícil demais para ele, era fora da realidade dele. Mesmo assim, ele continuou ali, apesar de todas as palavras desanimadoras e contrárias que foram liberadas para ele. O fato é que, quando a prova começou, alguns animais, logo no início, já começaram a perceber o grau de dificuldade e foram então desistindo. Outros perseveraram mais e o sapinho estava ali, entre os que perseveravam. Os outros animais continuavam gritando para o sapinho que ele deveria desistir, que aquilo não era para ele, que ele iria acabar sofrendo um acidente e poderia até morrer. Mas o sapinho continuou firme no seu objetivo. O que aconteceu é que depois de todos os desafios, a grande maioria dos animais já havia desistido, mas o sapinho continuava lá. Chegou em um ponto da prova que só o sapinho continuava. O detalhe é que quando o sapinho estava mais próximo agora do topo da montanha, os mesmos animais que desencorajavam o sapinho agora o estimulavam e diziam que ele era o máximo e que ele iria conseguir completar a prova. Torcer para o time que está ganhando sempre fica muito fácil. Então, o sapinho completou a prova e atingiu o topo daquela montanha tão desafiadora. Os repórteres do mundo animal vieram em massa para entrevistar o sapinho e perguntaram de onde ele tirou forças para conseguir vencer aquela prova, mesmo sendo tão desencorajado como foi no início daquele desafio. O sapinho não respondeu nada e eles insistiram na pergunta e o sapinho permaneceu calado. Então alguém disse para aqueles repórteres que ele não estava entendendo porque ele era surdo. Esse foi o grande segredo da vitória do sapinho. Ele não deu ouvidos e no caso dele, nessa ilustração, por causa de uma deficiência. Ele não deu ouvidos para todas aquelas palavras desanimadoras. Muitas vezes as palavras desanimadoras, elas vêm sobre nós como um fardo e nos impedem de avançar.
Eu volto a dizer nesse vídeo, você pode e deve sonhar. Como então atingir os sonhos? É importante que você saiba com clareza e com precisão o que você deseja alcançar na vida. A questão então é saber como alcançar os sonhos. Aqui eu deixo uma dica preciosa para você. A primeira coisa que todos nós precisamos fazer para alcançar um sonho é definir o sonho, é saber exatamente o que queremos, onde queremos chegar. Muitas pessoas simplesmente vão vivendo a vida e esperam que a vida lhes promovam a realização de sonhos, mas os sonhos não são alcançados dessa forma. Nós precisamos saber o que nós queremos, onde nós queremos chegar. A segunda coisa a fazer, então, é perguntar o que é necessário fazer para chegar onde eu quero. O que é necessário fazer para alcançar o sonho? Quais são os passos que eu precisarei dar? Isso é fundamental para que nós possamos, de fato, alcançar os sonhos. Então, só a título de exemplo, digamos que alguém que não teve muitas oportunidades de estudar sonhe em ser professor. Esse sonho é legítimo. Você deve sonhar mesmo. Se estiver claro, então, em sua mente, eu quero ser professor de tal matéria, você deverá perguntar como fazer isso. Você precisará concluir o ensino fundamental, o ensino médio e cursar uma universidade. Se você entender que esse é o caminho, por mais difícil e por mais longo que ele seja, e começar a dar os seus passos na direção do seu sonho, será só uma questão de tempo entre o dia de hoje e a realização dos seus sonhos. Talvez você diga, mas demora tempo demais. Uma pessoa certa vez me disse algo muito encorajador, que se eu estudasse ou não, o tempo passaria da mesma forma. E sendo assim, passados 4 anos, eu poderia ter estudado ou não. Os 4 anos teriam se passado exatamente no mesmo tempo. A diferença é que na alternativa A eu estaria possivelmente formado. Na alternativa B eu continuaria sem aquela formação. Por isso, você não deve olhar para as dificuldades. Olhe para o seu objetivo, olhe para o seu sonho. Onde é que você quer chegar? O que você precisa fazer para chegar lá? Feito esses 2 passos, só resta um terceiro passo, que é acompanhar o progresso dessa caminhada, dessa jornada que será necessária ser trilhada. Esse acompanhamento deverá ser criterioso, tendo metas traçadas, metas semanais, mensais, anuais. Você deverá estabelecer essas metas de acordo com o sonho e com a necessidade das ações para alcançar o seu sonho. O fato é que se você concorda que você não pode, que você não consegue, você está se entregando à sobrecarga de todas essas circunstâncias e falas negativas que sobrevêm contra você. Mas se você acreditar que você pode, então você alcançará seus sonhos. O que precisa ser feito? Em primeiro lugar, defina o sonho, onde você quer chegar. E isso pode ser em várias áreas da vida. Em segundo lugar, pergunte como chegar lá, o que é necessário fazer e pontue passo a passo cada ação necessária para alcançar o sonho. Em terceiro lugar, é necessário acompanhar cada passo que foi pré-estabelecido. Acompanhar de forma sistemática, observar a evolução desses processos, a conquista de cada etapa a fim de alcançar o sonho, a fim de chegar no topo
da montanha, parafraseando a história do sapinho. Como exemplo, você se lembra da viagem ao exterior que eu citei no início desse vídeo? Apesar de muitas pessoas dizerem que não era para mim, hoje é parte da minha realidade, porque por algumas vezes eu estive no exterior e foi maravilhoso, e irei outras vezes ainda. O fato é que, quando nós acreditamos, não apenas movido por emoções, mas acreditamos também com a razão, com seriedade, estabelecendo todos os critérios para alcançar os sonhos, nós conseguimos sim, nós podemos. Em inglês, essa frase fará mais sentido para ilustrar o que eu quero dizer na finalização desse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas quando alguém diz em inglês que você não pode, a pessoa diz you can't. Exatamente como você pode ver escrito aqui neste papel. Você não pode. Mas se nós tivermos uma ação, e essa ação é a ação de acreditar. No exemplo, eu quero apenas eliminar essa parte final da palavra você não pode. E se você fizer isso e decidir realmente eliminar isso da sua vida, como que neste exemplo, rasgando essa negação da sua vida e desprezando isso, o que restará? You can, você pode. Eu quero finalizar esse vídeo convidando você a visitar nossa página na internet. O link estará na descrição desse vídeo e aproveitar a oportunidade que temos oferecido para você de receber inteiramente grátis o e-book Retórica, a arte de falar bem e as técnicas para falar em público. O link também estará na descrição aqui deste vídeo. Eu espero que tudo isso contribua com sua história, com seus avanços e com a realização dos seus sonhos. Um grande abraço e até breve.